O estado do INEM, as mortes dos últimos dias e o enquadramento legal para processos que possam surgir relacionados com as mortes. Análise, a partir de agora, é a nossa convidada Adelina Pereira, médica e presidente da Associação Portuguesa de Emergência Médica, e connosco também o advogado e comentador RTP, João Massano, a quem agradeço a ambos a presença. Adelina Pereira, começo por si e por perguntar, desde o momento em que alguém liga para o 112, naturalmente com uma emergência, qual é que é o processo? Como é que funciona toda a cadeia? Olá, boa noite e muito obrigada por me deixar falar um bocadinho sobre isso, porque eu acho que tem algum desconhecimento exatamente de como é que o processo se decorre. Repara, quando as pessoas ligam 112, não ligam para o CODU, não ligam para o INEM. O 112 é o número de emergência que é num posto da PSP, portanto, só depois de se aferir que o motivo de ligar 112 é de causa médica, é que essa chamada é passada para os CODU, para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes. Portanto, há um primeiro timing de espera das pessoas quando ligam 112 e o número não atende logo, que não pode ser diretamente imputado à responsabilidade dos CODUs e do INEM. E isto, obviamente, sentirá a responsabilidade final de como é que todo o processo decorre. Mas ele pode ser imputado a quem, nesse caso? Ou deve ser imputado a quem? Perceber porque é que as centrais 112, que não estão da responsabilidade direta do INEM, também demoram tempo a atender. É preciso que as pessoas percebam que os timings, quando estamos a distribuir no tempo e para quem liga está aflito, pode não ser importante qual é a responsabilidade de atendimento ou não, mas que do ponto de vista processual, há um primeiro atendimento nas centrais 112 e que só que depois, quando há realmente feridos, pode haver acidentes sem feridos e estas chamadas nem sequer transitam para os centros de orientação de doentes urgentes e, portanto, só depois disso é que elas passam para os CODU. E no CODU, estas chamadas são atendidas pelos técnicos de emergência pré-hospitalar, pelos TEP. E eles têm aqui vários postos de trabalho bem diferenciados, eles têm informação nesta área, como é evidente, e a primeira coisa logo é o atendimento. O atendimento pelas primeiras etapas pelos TEP. E aqui o que está preconizado, obviamente, é que esta chamada deve ser atendida num X tempo, que eles têm preconizado entre eles. Sei que nunca deve ultrapassar os 30 segundos, é no máximo o número de toques de telemóvel, mas no máximo 30 segundos desde que a chamada transita do 112 para o CODU, e há um tempo também estipulado para que haja uma conversa decorrente entre a pessoa que atende a chamada. Mas deixe-me ver se percebi bem, ou seja, a seguir, quando essa chamada chega ao CODU, é nesse momento que quem está do outro lado da chamada vai explicar porque é que está a ligar? Exato, e diz que são nesses 30 segundos que tem de explicar? O que está preconizado é que haja um tempo desde que a chamada cai no CODU, eu sei se são 30 segundos, exatamente, isso terá que ser questionado a quem realmente está no local, mas eu sei que é um tempo pequenino, em que realmente essa chamada deve ser atendida a partir do momento em que a central 112 passa a chamada para o CODU, porque repara, às vezes há acidentes, há pequenos eventos na rua, em que não é preciso, não há feridos, essa chamada não passa para o CODU. Só quando há feridos é que essa chamada transita. E a partir daí sim começa o atendimento. E está um TEP que tem uma série de protocolos que tem que seguir e que vai receber essa queixa daquilo que existe. Imagine, pode ser uma doença, pode ser um trauma, pode ser um acidente, e vai começar a tentar aferir, baseado na informação que é transmitida pela pessoa que está no local, quais serão os meios apropriados a deslocar para esse evento, para essa ocorrência. E é preciso ter em conta o nível de ansiedade, de stress, de alguma confusão mental que possa estar do lado de quem está a fazer essa chamada. Ou seja, pode ser uma chamada que efetivamente demora tempo. Sem dúvida nenhuma, porque muitas destas chamadas são geradas em situações de urgência, podem até chegarmos no final à conclusão de que realmente não tem um caráter tão urgente, mas para quem liga é seguramente, porque precisa de uma resposta, precisa de uma ajuda. Portanto, esse nível de ansiedade é grande. E isso também dificulta o trabalho de quem recebe a chamada. É um trabalho muito desgastante, porque é preciso gerir essa informação que é transmitida e tentar perceber até que ponto é que a situação é grave ou não é. Às vezes até é difícil definir quantos feridos, por exemplo, ou não há no local e quais os meios que vai ser preciso alocar. Às vezes é tão difícil como às vezes perceber num acidente, numa determinada via, por exemplo, numa autoestrada, qual é o sentido, se é norte-sul, sul-norte,
ou em que ponto é que estará para tentarmos perceber Claro, qual é o meio mais próximo para ir para o local. há uma série Isso de especificidades que se entendem perfeitamente num telefonema desta natureza. Vamos também Claro. olhar agora para a vertente legal com o Dr. João Massano. Sr. Doutor, um familiar vamos imaginar um caso concreto destas mortes, algumas delas estarão relacionadas com a falta do pronto atendimento do INEM. O Ministério da Saúde já abriu 5 inquéritos, pelo menos de 5 dessas mortes haverá essa quase certeza. Um familiar que queira responsabilizar criminalmente o Estado pode fazê-lo? Eu diria que sim, desde que seja provado o tal nexo de causalidade, como foi aqui referido na vossa peça, entre o atraso e a morte. Mas isso não é propriamente assim tão fácil de fazer, porque, repare, há outras situações que já estavam, que até determinaram a tal chamada, que podem vir a ser consideradas causa da morte. Portanto, esta prova entre o facto atraso e o facto morte não é tão fácil assim de estabelecer. Mas tem havido também aqui uma certa confusão, até pela forma como aqui vimos o procedimento a ser explicado. Não é propriamente fácil determinar quem é que falha no meio disto tudo. E isso é muito importante, porque, repare, se nós decidirmos analisar o processo e verificarmos que há algum processo, há uma situação que justifica um tratamento diferenciado, porque, por exemplo, estava um operador e não ligou à chamada, ou como já ouvi dizer, também houve falecimentos derivados por falta de atendimento em centros de saúde que até estavam do lado de lá da estrada e não atenderam as pessoas, aí temos que analisar individualmente. Agora, eu creio que o maior problema aqui, e o que tem vindo a ser muito falado, é a questão política e administrativa. Por um lado, temos os trabalhadores que estão a exercer um direito legítimo. Os trabalhadores podem fazer greve. Não há nenhuma limitação ao direito à greve. Portanto, os trabalhadores, se estão a exercer esse direito, não podem ser responsabilizados. Isto é logo. O problema aqui... Portanto, mesmo sem terem sido determinados serviços mínimos, alguém a ser responsabilizado é o Estado, alguma entidade do Será Estado? o Estado pela falha do serviço e depois teremos que ver dentro de toda a cadeia quem é que falhou e quem é que poderá ser responsabilizado pela falta de determinação desses serviços mínimos. O doutor diz que é difícil estabelecer aqui um nexo de causalidade entre uma morte e a falta de pronto socorro do INEM. Poderá ser difícil. Difícil, mas não é impossível. Não, não é impossível. Poderá ser difícil, mas eu acho que, neste caso, até por toda a repercussão mediática que tem tido, se impõe uma investigação exaustiva e, se houver essa ligação, acho que tem que haver uma responsabilização do Estado, porque, no fundo, se o Estado não consegue garantir a sua função de garantir a nossa saúde, é óbvio que está a falhar. Há uma falha do Estado num serviço que é essencial. Não pode haver falhas, diria, na saúde e na segurança do país. E aí, quando o Estado falha, quase que dá para perguntar para que é que serve o Estado. Doutora Adelina Pereira, mesmo alguém que não é médico, eu diria que consegue ter uma ideia de que, por vezes, minutos podem salvar ou matar um paciente. Isto acontece em que circunstâncias? Em que tipo de episódios médicos, digamos assim? É possível definir algumas situações em que 1 minuto, 2 minutos, 3 fará diferença? Com certeza. Por isso mesmo é que, quando há um atendimento no CODU, existem fluxogramas que, obviamente, permitem, através de determinadas perguntas, aferir o mais rapidamente possível a necessidade e o tipo de meios que são enviados para o local. Repare, no CODU pode ativar vários tipos de meios, desde ambulâncias de suporte básico de vida, suporte imediato, suporte avançado, até aos helicópteros do INEM. E a determinação dos meios que são enviados e que têm que ser geridos, porque os meios são finitos, obviamente. Se vamos deslocar uma VMED num determinado sítio para uma situação que é emergente, temos que perceber que, se houver outra a seguir, podemos não ter o meio disponível. Portanto, é preciso fazê-lo com peso e medida. Esses fluxogramas permitem-nos aferir essa necessidade. É sempre muito difícil triar à distância, porque a triagem é feita com base naquilo que as pessoas relatam. É preciso filtrar essa informação e ajudar as pessoas, quando dão a informação, a retirar aquilo que é importante para o acionamento. E às vezes as pessoas também não percebem muito bem essa situação. E isso deve ser feito com brevidade. Em cerca de 3 minutos, os TEPs que estão responsáveis por receber a informação devem transitar a mesma para os colegas que estão no acionamento para que os primeiros meios possam começar a ir para o local. Mas Pode o meio chegar ao local
e até pedir reforço ou perceber que a situação afinal é diferente. Pronto, agora, existe uma série de perguntas, como eu disse, que na triagem logo de imediato nos permitem aferir já a necessidade desses 2 minutos. Algumas me deixam dúvidas, que têm que ir todos os meios para o local. Dê-nos exemplos, dê-nos exemplos. Olha, por exemplo, situações em que temos de. Aconteceu ainda não há muito tempo, ainda nem há meio ano, de um senhor que estava a fazer jogging no parque da cidade, colapsou, foi muito sugestivo de ter sido um infarto de miocárdio e que não houve qualquer dúvida em vários segundos de perceber que tinha sido acionado para o local o suporte avançado de vida. Que foi o doente, foi desfibrilhado com sucesso, recuperou para uma vida normal. Há situações que são fáceis, há situações que também são fáceis de excluir ao contrário, em que sabemos que os meios não são tão precisos. E depois há toda uma franja de situações que são muito difíceis de fazer. Repara, até nos hospitais, na triagem de Manchester, às vezes é difícil triar. E estamos a ver o doente à nossa frente. Quando temos que tomar o mesmo nível de decisão, baseado na informação que o utente, que o familiar nos dá, e que muitas vezes também está a ser uma situação de stress, torna-se muito mais difícil. Portanto, é um trabalho extremamente difícil. E deixe-me só, se me permite, porque às vezes falam-se de situações do INEM que teriam mal e não enviam os meios para o local. E é verdade, acontece isso, porque acontece um erro. Mas do número enorme de chamadas, dos milhares de chamadas que vêm por dia, a maioria são assertivas. Os fluxogramas e a forma como são triadas são positivas. Temos que aprender, obviamente, com aquilo que não é bem feito para melhorar para o futuro. Mas é muito difícil fazê-lo à distância, baseado apenas na informação que nos dão e em situações de stress. Claro, e baseado na informação de uma pessoa que não tem qualquer conhecimento na área médica. Doutor Massano, não terem sido decretados serviços mínimos para a greve dos técnicos de emergência médica pode ser uma forma de responsabilizar o Estado? Pode ser uma via legal de defesa? Eu creio que sim, porque a própria falha na gestão dos serviços é óbvio que é uma falha grave, porque quando alguém sabe que vai haver uma greve num setor tão importante para o país, que é essencial, e não decreta serviços mínimos para assegurar aquelas situações mais graves, é óbvio que há uma falha na gestão. Quando diz quando alguém sabe, e se esse alguém não souber? Como, por exemplo, foi dito, houve um e-mail... e o e-mail perdeu-se. E o e-mail perdeu-se ou não terá sido lido com atenção? Não deixa de haver gravidade nessa atuação, porque nós, até pela descrição do próprio processo do INEM, nós percebemos que não é fácil de perceber onde é que está a responsabilidade. E o problema, muitas das vezes, quando nós temos uma organização como a do Estado, tão complexa como o Ministério da Saúde, não é propriamente fácil apurar o responsável, mas é possível. É possível. Há uma cultura de desresponsabilização. E isso verifica-se muitas vezes nos tribunais. As pessoas, muitas vezes, ao passa-culpas, ao empurrar da responsabilidade para o outro que não eu. E isso é que é grave. E muitas das vezes o que nós verificamos é que não há a responsabilização de quem tem efetivamente as tarefas. E neste caso é óbvio que tem que haver, nem que se pegue na descrição de funções das pessoas. Quem é que tinha essa responsabilidade de decretar os serviços mínimos que evitassem aquilo que terá vindo a acontecer? E essa pessoa... Aliás, o Estado terá que ser responsabilizado nestes termos. Como advogado vê aqui matéria, em algum destes casos, não conhecemos pormenores, mas vê matéria para familiares não hesitarem em procurar respostas legais? Eu dividiria isso em jurídico e moral. Parece-me que, a partir do momento em que há uma falha tão grave num serviço do Estado, moralmente o Estado tinha que indenizar as vítimas. Esta é a parte moral, acho que o Estado é responsável perante as pessoas, porque é uma função essencial que o Estado aparentemente terá falhado e caso se verifique essa falha. Em termos jurídicos, eu aconselharia, obviamente, a avançar para tribunal, porque, repare, esta situação é de tal maneira grave que é do conhecimento e é notório que houve falhas no atendimento. E eu aconselharia naturalmente as pessoas até para apurar as responsabilidades e para permitir, dentro da cadeia, apreender quem é que foi o responsável pela situação. Adelina Pereira, queria ainda questionar-lhe sobre este serviço. Ele é um serviço que está aberto 24 horas. Recebe doentes desde os mais simples aos mais complexos e que têm de ser triados. Este trabalho, há pouco a doutora dizia, acaba por ser estressante e ele é mesmo muito complexo.
Estes profissionais recebem, que tipo de treino é que recebem? Peço-lhe que diga de forma sucinta. E em quanto tempo? Ou seja, ficam logo aptos a receberem telefonemas e a fazer triagem depois da formação? Ok. Pronto, a carreira de TEP, que é uma das situações que estes profissionais têm vindo também a lutar, é pela valorização da sua própria carreira. Até há bem pouco tempo não tinha um programa formativo definido. Desde 2018 que começou a haver uma formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar, exatamente com o intuito de aumentar as suas competências e a sua capacitação no trabalho que fazem. E esse nas diferentes vertentes, não só no trabalho que desempenham nos centros de orientação de doentes urgentes, no CODU, no atendimento, como eles passam pelas várias etapas que é também estar na rua, o que é extremamente útil porque percebem também a dificuldade de quem está na rua, aquilo que sentem e a importância que tem a informação, a comunicação entre os meios que estão no local e os meios do CODU. Portanto, sim, eles têm formação nesta área, têm um módulo específico de formação para a área do CODU e são pessoas perfeitamente aptas a trabalhar nesta área, a trabalhar com estes algoritmos. Obviamente que são integrados, mesmo até a parte da formação prática que têm na rua, neste momento, eles, além da parte teórica e em sala, fazem ambulâncias escolas para treinarem com acompanhamento este início de trabalho na rua. Portanto, é um trabalho que neste momento está, em termos de formação e capacitação, muito melhorado. Ou seja, aqui podemos estar perante mesmo uma falta de recursos humanos e não falta de aptidão e de formação. Não teria dúvidas. Acho que tem havido uma dilapidação muito grande em termos de recursos humanos no INEM, que não é de novo, é uma coisa que já é herdada do passado, não só a nível dos técnicos de emergência pré-hospitalar, mas até a nível de outros profissionais, como por exemplo os médicos reguladores CODU, e os CODU neste momento são um centro nevrálgico, repare, mesmo agora quando houve esta falha e houve serviços mínimos declarados, se há sítio onde não podem faltar os meios, é no CODU. Porque para que os meios sejam acionados, alguém tem de o fazer. Porque se isso não funcionar, significa que os meios podem estar parados, as ambulâncias, os carros, nos sítios, se não houver ninguém para os mandar para os locais. Portanto, isto é o centro nevrálgico, SCODU, de tudo o que é o Instituto Nacional de Emergência Médica, que é um instituto de referência no nosso hospital e do trabalho do socorro do pré-hospitalar. Isto não pode acontecer a este nível, têm que estar capacitados em termos de profissionais para dar a resposta atempada e eficaz. Muito sem infelizmente. Para todo o sistema de emergência integrado, não é? E infelizmente para vários familiares aconteceu mesmo. Adelina Pereira e João Massano, agradeço muito a presença no 360. Boa noite. Boa noite.